Sim, o arroz integral é melhor que o arroz branco. E sim, o arroz branco engorda porque ele é açúcar puro. Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para este canal. Val, o que você está fazendo com esse arroz aí no seu escritório, seu lugar de estudo? Bom, hoje eu vim aqui para falar sobre este vilão aqui, né? O arroz. Gente, para quem não me conhece, pelo amor de Deus, quem me conhece sabe que eu amo arroz. Gente do céu, o arroz é vilão ou não é? Vamos falar um pouco do arroz nesse vídeo. Para quem tá aí querendo cuidar da saúde, vou falar sobre se engorda, se não engorda. A gente vai falar um pouquinho aqui do arroz, que para muitos é um vilão, mas ele pode ser um aliado para você. Bora lá, vamos falar dos tipos de arroz. Tem vários aí no mercado, tem até o arroz preto, mas o mais comum é o arroz branco, né, na mesa dos brasileiros. E temos o arroz integral também, que é um arroz que é mais preservado as fibras dele. Então ele não passa por nenhum processo, então é conservado as fibras do arroz. Por isso que ele é marronzinho. Bom, a quantidade de calorias e a quantidade de proteína, no caso, dos dois é a mesma. Gente, não tem diferença nenhuma. Tá? Lembrando que nenhum dos dois, nem o arroz branco, nem o arroz integral, ele tem uma quantidade muito grande de proteína. Proteína deve ser o quê? 0,2%, não sei muito bem. Eu fiz um cursinho básico mesmo de internet online, gente, sobre nutrição, só para explicar para vocês. Quando o meu pai descobriu que estava com diabetes há muito tempo atrás, eu comecei a querer entender mais sobre alimentos, sobre alimentação, para poder ajudar eles na questão de o que fazia bem, o que tinha muito açúcar, o que não tinha. Então eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre alimentos, sobre o que podia comer uma pessoa diabética, o que não podia. Então eu acabei fazendo um cursinho online mesmo sobre nutrição, para entender um pouquinho sobre alimentos, gente. Só que assim, não sou uma expert nisso. Eu só fiz um curso básico ali, sabe, na internet, para entender um pouquinho. Cada alimento que eu ia entendendo um pouco, eu ia falando: evita isso, não evita isso, isso pode, isso não pode, isso ajuda, isso não ajuda. Mas para ajudar eles mesmo. Então eu fui criando e nascendo um interesse muito grande para mim sobre alimentação. Então é por isso que eu entendo um pouco. Tá? Mas eu não sou nutricionista, só para deixar claro aqui. Como eu estava falando para vocês, ele não é rico em proteína, nenhum dos dois. Só que ele é rico em carboidrato, que sim, pode engordar em excesso se você come arroz em excesso, tá? No meu caso, eu acho que eu não tenho tendência a engordar, porque eu como bastante arroz. Só que quem tem diabetes é importante evitar o arroz. Contanto que, vamos supor, uma pessoa que não tem boas condições, gente, me desculpa, mas o arroz integral todo mundo sabe que é muito mais caro que o arroz branco. Então, uma pessoa com uma condição mais inferior talvez não consiga comprar o arroz integral, e é esse que vai para a mesa. Então, o que uma pessoa, vamos falar de uma pessoa que tem diabetes, que é açúcar no sangue. E o arroz integral, ele aumenta o pico de glicose. Ele aumenta muito rápido, né, o pico de glicose no sangue de uma pessoa que já tem diabetes. Então, ele aumenta, né, mais ainda, e no nosso também, né, ele aumenta a glicose. Mas e aí, você não vai comer nada? Se uma pessoa tem não tem uma situação financeira para estar comprando o arroz integral, que é muito mais caro. O que ela pode fazer? Misturar alimentos muito nutritivos junto ao arroz,
que é isso que eu faço aqui na minha casa, né? Que todo mundo deveria fazer, né? É claro, às vezes vai dar vontade de comer um pouquinho do arroz branco, mas se você pode misturar ele com alimentos muito nutritivos, ele vai baixar um pouco o glicose do arroz. Então, vai diminuir esse pico de glicose, né? Que é o açúcar. E tem muitas formas de fazer isso, e colocar cenoura no arroz. E outra coisa que a gente gosta muito mesmo aqui em casa de fazer é colocar o brócolis. O brócolis, gente, ele vai ajudar muito, além de ser muito nutritivo, tem muita vitamina, é muito bom para quem tem anemia. Gente, ele tem ferro, tem várias coisas no brócolis. Ele vai ajudar também a diminuir o pico de glicose no seu arroz branco. Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque talvez quem vê o meu vídeo não saiba disso. E aí pode ser que eu ajude alguém com isso, mas não só para ter conteúdo, eu gosto muito de ensinar sobre cozinha, eu gosto muito de estar na cozinha, além de tudo isso que eu falei para vocês sobre ter ajudado, né, querer ajudar o meu pai e tudo, me ajudou quando eu estava passando por alguns momentos que me deixavam triste. Tinha alguns momentos que eu estava muito triste e deprimida. E o que me ajudou, o que me salvou? A cozinha, gente. Quando eu ia para a cozinha e começava a criar comidas diferentes, alimentos diferentes, isso ia me ajudando automaticamente. Então, eu sou uma pessoa que eu amo estar na cozinha mesmo. Então, assim, tudo que eu for falando para vocês, provavelmente, se eu estou falando, é porque realmente eu fiz isso, eu criei isso, eu tentei fazer. Tem muitas coisas que eu inventei e criei. Quando eu fui olhar na internet, outras pessoas já tinham criado esse alimento saudável, só que eu mesma tinha criado sozinha, sem saber, sem entender muita coisa sobre isso. Então, eu sou uma pessoa que eu sou muito criativa na cozinha. Eu consigo trocar muitos alimentos que não seriam saudáveis por alimentos saudáveis e ficar aquele sabor, né, que todo mundo gosta aí, igual um ketchup. Eu consigo fazer um ketchup super, hiper saudável aqui na minha casa, né, sem precisar comprar. Eu consigo fazer a maionese hiper saudável, eu consigo fazer o creme de leite. Tudo isso a gente pode fazer em casa, né, evitando comprar coisas industrializadas. Mas vamos voltar aqui para o arroz. Bom, uma das diferenças também, né, na coloração, né, do arroz, igual eu estava falando, o arroz integral ele tem mais fibra. Porém, gente, é uma quantidade de fibra que é muito baixa. Eu acho que é cerca de 1,5%, alguma coisa desse tipo, tá, gente? Não tenho tanta certeza assim. Eu sei que é mais ou menos isso quando eu lembro que eu estudei, mas mais que 2% não é. Então, assim, a quantidade de fibra do arroz integral é muito pequena. Então, mesmo se você tiver o arroz integral aí, eu aconselho vocês colocarem aí algo mais nutritivo junto com esse arroz. Coloquem a cenoura, coloca o brócolis, a abobrinha. Eu coloco até a abóbora normal, sabe? A abóbora cabotiã. Eu pico ela como se fosse a cenoura, bem picadinha, com casca, tá, minha gente? Tem muita coisa boa naquela casca da abóbora. E coloco no arroz e ele cozinha normal, gente. Ele cozinha igualzinho a cenoura no arroz, então dá para fazer com casca, dá para você fazer e melhorar a qualidade do seu arroz. Então, assim, né, quem come o arroz integral, né, não pode achar que o arroz integral é fonte de fibra, porque não é. Tem outros alimentos que tem muito mais fibra, tipo a aveia, tipo, vai ajudar, mas a quantidade que tem de fibra no arroz integral é muito baixa para suprir uma grande necessidade, se é isso que você está procurando. Acho que eu fui clara. A vantagem que ele tem sobre o arroz branco, né? Essa é a vantagem. E a segunda vantagem é o pico glicêmico, né? Que é mais baixa que do arroz branco. Então, são coisas, é claro, né? Se a gente colocar na balança, é óbvio, o arroz integral é bem melhor que o arroz branco.
Porém, tem pessoas, além de não acostumar, né, com o sabor, com a textura, que é tudo real, diferente, sim. É difícil para quem não tem costume, né, quem não come, né, não tem costume, é difícil mesmo se acostumar, mas, igual eu falei, vão misturando com outras coisas, com outros alimentos que vão melhorar o seu arroz normal e mesmo o integral é importante vocês misturarem com outras coisas aí, porque vai tá ajudando muito vocês. Falando de índice glicêmico, ele tem quase 90%, gente, é quase a mesma coisa de um açúcar mesmo. E o arroz integral é a metade disso, né? Deve ser 50%, eu acredito que seja 50%. Se algum nutricionista entrar aí, por favor, pode me corrigir, tá, gente? Igual eu fiz curso básico e fui pesquisando muito sobre alimento, né, devido a tudo que aconteceu. Já contei aqui, se você está chegando agora aí, volta o vídeo e escuta o que eu falei primeiro. Mas é isso, minha gente. Quis falar um pouquinho sobre o arroz, porque eu consumo muito arroz e eu falo muito que eu amo muito arroz, mas às vezes alguém está me seguindo, quer seguir uma dieta junto comigo, e lembrando, eu não tenho diabetes, então se você tem, procura evitar um pouco do arroz branco, mas aqui a nossa função aqui, no meu caso, eu gosto muito de arroz, eu não tenho problema com diabetes, e também o meu intuito também é ganhar massa, então o carboidrato vai ajudar muito na questão de ganhar massa muscular. Então, é só para deixar claro aqui, eu venho explicando algumas coisas para vocês, para deixar claro e todo mundo, e para não ter confusão aqui nesse canal, tá? Mas eu não sou nutricionista. A vantagem também, gente, do arroz integral é que ele tem micronutrientes como zinco, ferro, tem muitas vitaminas, né, e minerais no arroz integral. E no arroz branco quase não tem nada. Então, minha gente, por isso mesmo que eu estou falando para vocês, se vocês colocam vamos supor, a mesma quantidade de arroz com a mesma quantidade de brócolis, você vai fazer aquele arroz lá, ele provavelmente vai diminuir muito o índice glicêmico o seu índice glicêmico, né? E uma coisa também que seria desvantagem do arroz branco é que sim, o arroz vai engordar, porque eu não falei para vocês que a glicose dele é muito alta, 90% é quase um açúcar, então você estaria comendo açúcar. E então, e por isso, o que acontece? Eu evito tudo isso, açúcar branco, eu evito tudo isso porque eu já consumo bastante açúcar no arroz. Então, o restante eu tento evitar para que melhore um pouco a minha saúde alimentar, né? Porque eu já consumo muito açúcar comendo o arroz branco. A farinha branca também aqui em casa é consumida bastante, porque eu faço muito pão, mesmo que eu misture outras farinhas na farinha de trigo normal, eu misturo aveia, misturo outras coisas, ainda a gente consome, tem também o mesmo índice glicêmico de um arroz, mas eu volto aqui para falar da farinha branca em outro momento. E é isso, minha gente. Eu vim mais para falar um pouquinho para vocês, explicar um pouquinho. E tem uma vantagem que o arroz tem, né? As pessoas costumam deixar o arroz branco de molho, mas quem precisa ficar de molho é o arroz integral, tá? Porque o arroz integral tem muito antinutriente, que é coisa que o arroz branco não tem. Então, se você deixar o arroz integral de molho, vai melhorar um pouco. Aí ele vai ficar bem bom mesmo. Então, mas você precisa deixar ele de molho. E é isso, gente. Eu vim falar um pouquinho sobre o arroz para vocês, porque eu friso muito que eu amo arroz aqui para vocês e eu tenho medo das pessoas quererem ficar comendo arroz a Deus dará, achando que não vai engordar. Mas cada pessoa tem um corpo diferente, o corpo responde de uma forma diferente. Passem sempre, né, em algum
médico ou nutricionista mesmo, para vocês saberem, para fazer exames, saberem que se vocês podem comer em arroz em grandes quantidades, como igual eu como, porque além de eu querer ganhar massa, né, porque é carboidrato, é, eu tenho a minha maneira aqui de tratar os alimentos, né? Eu tenho o meu jeito de me cuidar aqui, né? Então, não sei como que você está se cuidando aí na sua casa, mas eu como o arroz e para muitos ele é vilão, mas no meu caso não é. Então, eu vim aqui para falar para vocês, sim, o arroz integral é melhor que o arroz branco. E sim, o arroz branco engorda porque ele é açúcar puro. Então, é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí de saber um pouquinho sobre alguns alimentos, se você quer saber mais sobre alguns alimentos, eu sei sobre alguns aí. Se você quer saber sobre algum aí, se quiser que eu estude sobre esse alimento aí para você, para melhorar a sua saúde, se você gosta muito de comer esse alimento, coloca aí no comentário aí que eu vou estudar sobre ele, vou passar todas as informações de uma forma aqui mais leve aqui para vocês. Então é isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal, deixa um like maroto aí, torçam para mim que um dia eu serei nutricionista, um dia eu vou conseguir ter um dinheirinho aí para estudar nutrição por 4 anos, para eu poder passar as coisas com mais sabedoria, com mais certeza aqui para vocês. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa um like maroto, faça seu comentário para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Muito beijos, muito obrigado para quem está começando aqui a me seguir. E é isso, minha gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.